Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Super boa tarde! Vamos para mais uma aula de história. Estão prontos? Vem comigo sem demoras, porque nós precisamos seguir aprendendo. Ensinar e vocês. A nossa missão é ensinar e a vossa missão é aprender e se dedicar. Então, temos um acordo? Nós ensinamos, preparamos tudo com muito carinho e vocês dão aquele gás estudando a matéria e, havendo dúvidas, perguntando aos professores. Eu sou a Tenente Silvana, muito obrigada por me permitir entrar na vossa casa e ter com vocês essa tarde de aprendizado. Olha só, essa será a nossa sequência didática. Continuamos a estudar a sequência didática de número 7, galerinha, sem delongas. Nessa sequência didática, estamos estudando Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Tá? Não se detenha, não se preocupe, você vai aprender. Estamos na semana 19 e essa será a nossa aula de número 27, capítulo 8 do nosso livro didático. Curtiu? Se você está com dúvidas ou já quer me perguntar, nossa aula durará cerca de 30 minutinhos ou um pouco mais. 2. A nossa AP, presta muita atenção, galera, será feita com base nesse material. Então, todas as aulas serão cobradas aí, até as aulas de hoje, basicamente, ou as aulas antes da AP. Então, tudo que nós dermos de conteúdo antes da AP é motivo de AP. Então, estude com afinco pelo livro e pelos slides. Uma vez que alguns conteúdos estão presentes no plano de execução didático, nosso queridíssimo PED, e não estão presentes no livro. De tal modo que haveremos de usar os slides como material de aula. Então, não perca, descarregue esse material, imprima-o, copie no seu caderno, estude, se liga nos mapas, se liga nas imagens. Galera, se liga, porque nós já estamos no terceiro trimestre e segundo trimestre, já temos a AP em vista, tá? Entre a semana 20, aí 19, 20 ou 21, teremos uma APzinha nesses dias aí próximos. Então, conteúdo, capítulo 8, sequência didática 7. Sequência didática 7. Vamos lá, professora, sem conversa, o que nós vamos estudar hoje, professora? Vamos continuar estudando monarquia absolutista, Estado moderno, sucessão de Henrique VIII. Por que apareceu o sétimo aqui, né? É Henrique VIII, tá, galerinha? Vamos aqui. Vamos só entender por que esse izinho não apareceu aqui, mas agora ele surgiu. Vamos lá? Olha que legal, que rapidez, tá bom? Então vamos passar rapidinho aqui no nosso roteiro, vamos estudar o absolutismo na França, formação dos Estados Nacionais e etc. Esse é o nosso amigucho. Partiu? Aula, vem comigo. Professora, onde estamos? Eu já sei, estamos aonde, professora? Acompanha comigo. Na linha do tempo, estamos na Idade Moderna. Segue o mouse da professora. Idade Moderna. Ou seja, todos os eventos que estamos estudando relacionados ao poder dos reis e à formação das monarquias nacionais ocorreram na Idade Moderna, nunca no feudalismo. Se liga, nesse momento aqui, para aqueles que gostam muito do senhor feudal, como a aluna Saf, esse é o momento em que os reis absolutistas assumem o poder, tornam-se figuras proeminentes e poderosas na sociedade europeia. E o senhor feudal, ele perde poder. Vamos lá. Nas aulas anteriores, se você perdeu alguma informação, se liga porque nós vamos recapitular em um minutinho. Nas aulas anteriores, nós estudamos a formação dos estados modernos da Espanha e de Portugal. Professora, rodei, não sei o que é idade moderna ou Estado moderno absolutista. Estado moderno, para aqueles que ainda perderam algum ponto da aula, corresponde ao período em que os reis tornaram-se absolutistas na Europa. Esse período durou cerca de quase 300 anos e foi chamado de Estado moderno e absolutista. Ele se forma a partir de crises que surgem na Idade Média feudal. Os reis, pouco a pouco, vão ganhando poder. Eu não posso recapitular toda a matéria aqui, mas só para introduzir os modelos de consolidação do poder
absolutista na Europa foi basicamente idêntico em todas as nações. Para o 7º ano, a gente estuda a consolidação do poder absolutista na França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Por quê? Porque esses países, em algum momento da história, dialogam com a história do Brasil, então é importante enxergar essa relação. E 2, não só porque estudamos os 4 reinos, significa que a Europa não era absolutista. A Europa era absolutista, os reis eram absolutistas. Se ligou? Bom, hoje nós estudaremos a monarquia inglesa e para entendermos ela, vamos voltar um pouquinho no tempo, conhecer uma galera famosa. Vocês se recordam desses dois? Quem já ouviu falar dos Vikings? Todo aluno meu no 7º ano até agora gosta dos Vikings. Eles queriam saber quando na história iam chegarmos nos Vikings, professora. E por que a professora circulou um dos caras? O mais loiro de barbicha é Ragnarok, na série, os Vikings. E o outro garoto é o irmão de Ragnarok, chamado Rolo. Por que eles são importantes na aula de hoje? Se você não viu a série, você deve estar muito curioso. Vamos voltar no tempo. Tudo isso aconteceu 200 anos antes do período em que vamos começar a nossa história. Por quê? Porque esse carinha aqui, galera, ó, Guilherme, o Conquistador, responsável pela conquista do território que corresponde hoje à Inglaterra, é descendente direto desse Viking, Rolo, olha só, esse que está circulado aqui. Então, Rolo da descendência dele que vai surgir Guilherme o Conquistador. Vamos entender essa conversa? E aí você precisa se ligar na aula para entender. Os Vikings, acompanham o mapinha da professora aqui, ó. Os Vikings, 200 anos antes, tá? Essa região é o Ducado, né? O Reino da Normandia, tá? Essa região é o Reino da Normandia. 200 anos antes desse período que estamos estudando, esses caras, os Vikings, eles vão descer da Normandia e vão alcançar ali o norte da França. Eles vão alcançar o norte da França. Acompanhe o mouse, eu vou virar o rosto sempre para olhar para outro computador, tá? Então, eles vão sair do reino da Dinamarca, alcançar o norte da França. Tá aqui, ó, tá vendo a seta? Ok. Eles vão sair da Dinamarca e alcançar Normandia, na França. E daqui, olha só, da França, eles vão tentar alcançar. O sonho dos Vikings em toda a série é chegar no reino de Wessex. Só que serão muitos percalços, muita história vai acontecer, muita guerra vai rolar, muita treta de família também. Ok, os Vikings eram sanguinários, uma tribo germânica poderosa. E esses vândalos, por assim dizer, né, essa tribo Viking conseguiu entrar no território francês, fortemente protegido por Carlos Magno. Vejam, isso tudo aconteceu aí cerca do século IX, no finalzinho do declínio de Carlos Magno. Então, com muita luta, com muita dificuldade, eles conseguiram, inclusive, alcançar Paris, a capital. Achando que era pouco, esses Vikings conseguem, então, alcançar o reino de Wessex. E é aí que toda a história inglesa começa. Porém, os Vikings, eles tinham outra religião e aos poucos foram convertendo-se ao cristianismo. Inclusive o Rolo, o Viking da foto, ele vai se converter ao cristianismo, vai casar-se por arranjo político e toda a história se desenrolará. Essa aqui, olha só, é a Normandia, território interessante para nós. Por quê? Porque Guilherme XI, o Conquistador, ele tornou-se duque dessa região. Se você aprendeu história comigo, sabe que duque é um dos
é um dos nobres que compunha aí a hierarquia da nobreza, porque a nobreza também está distribuída numa hierarquia, do barão até o rei. O barão é o menor dos nobres numa hierarquia até os reis. E Guilherme I 11, descendente do rolo Viking, o irmão do Ragnarok, ele vai conquistar esse território, ele vai tornar-se o duque da Normandia e conquistar, alcançar o Essex, alcançar a Inglaterra e tornar-se o primeiro rei inglês. Os Vikings fizeram história, galera. O que Guilherme vai fazer? O que Guilherme vai fazer? No século, desculpa, eu disse Guilherme XI, mas é no século XI, Guilherme será eleito rei, né, nomeado rei, será Guilherme I, só corrigindo alguma fala da professora. Vamos lá. Quais foram os principais feitos de Guilherme I que facilitou aí a consolidação, a centralização do poder absoluto na Inglaterra? Ele dividiu os territórios em condados, exigiu dos senhores feudais prestassem juramento de fidelidade apenas ao rei, ele nomeou funcionários reais e proibiu a guerra entre as tribos. Guilherme I, só corrigindo, não é 11, é primeiro, a professora fez confusão, 11 é o século, tá? Ok, então assim, veja só, assim como aconteceu o processo de consolidação dos reis na Espanha e em Portugal, também vai acontecer em todos os países que estamos estudando hoje, França e Inglaterra. Então, Guilherme I é descendente do rolo aqui, esse Viking da foto. Não vou me colocar aqui presente para dividir aqui o espaçozinho com esses Vikings mal encarados. Ok, então a história da Inglaterra começa a se consolidar a partir desse rei Guilherme I, chamado Conquistador, que é descendente direto dos Vikings. Essa história foi contada e registrada na famosa tapeçaria de Bayeux. Não sei a pronúncia. Bayeux, acho que é isso. Vamos lá, então essa tapeçaria, ela registrou aí a história da conquista do território inglês. Quais são as sucessões? Que sucessões nós tivemos ali na Inglaterra, professora? Até esse poder do rei se consolidar e os ingleses tornarem-se profundamente absolutistas. Ok, depois de Guilherme I, nós vamos ter Henrique II, sucessor de Guilherme I. Foi Henrique II que acelerou o fortalecimento do poder do rei. E o que ele fez? Aí você vai precisar lembrar dos conteúdos de história e a professora está falando sério com você, hein? Ó, falando sério. O que foi que Henrique fez que ajudou no fortalecimento do poder dos reis? Ele exigiu que todas as questões fossem julgadas no tribunal real e não no tribunal da nobreza. Se fosse uma questão de prova, por que ele fez essa exigência? Porque, olha só, os nobres, eles tinham poderes, amplos poderes. Se lembra como senhores feudais? Eles podiam cunhar a própria moeda, julgar e condenar à morte. Para você julgar e condenar à morte, você precisa ter um tribunal. Concorda com a professora? Ok. Então, os nobres e a própria distribuição dos feudos estava assim repleto por essa estrutura. Os feudos tinham essa estrutura. Então, Henrique II, ele vai fazer o quê? Ele vai exigir que as discussões, os problemas dos feudos fossem julgados no tribunal dele. Com isso, galera, olha a estratégia. Com isso, Henrique II fez o quê? Anulou o poder do tribunal da nobreza. Então, esse feito dele foi fundamental. Se liga na dica e marca isso para a prova, hein? Então, olha só. A Henrique II vai exigir que esse poder, né, que as questões fossem julgadas no tribunal do rei. Depois disso, nós vamos ter uma outra figurinha famosa chamada Ricardo Coração de Leão, que era filho e sucessor de Henrique II, tá? Então, nós temos na ordem de sucessão, nós vamos ter Guilherme I, depois Henrique II, depois Ricardo Coração de Leão e depois João Sem Terra. Os 4 aí que são importantes para a nossa história, tá?
Ricardo Coração de Leão não tem muita história para contar, porque ele gastou muito tempo como cruzado, ele era um nobre, gastou muito tempo como cruzado aí lutando contra os povos islâmicos, a invasão islâmica. Depois nós vamos ter o rei João Sem Terra. Essa figura merece a atenção de vocês e marca com cuidado, já faz esse destaque, porque se eu fosse elaboradora da prova, com certeza cobraria uma questão sobre ele. Mas vamos lá, por quê que ele é importante? Porque João Sem Terra, ele vai receber esse nome porque ele vai se envolver em muitas confusões, em muitas, como dizem os meus alunos no 7º ano, muita treta. O que ele vai perder? Feudo, ele vai perder terra. Por isso esse nome João Sem Terra. Ele caminhando para o absolutismo vai perder poder. Porém, para custear esses gastos, o que ele vai fazer? Ele vai determinar que os impostos fossem aumentados. A ação do rei João Sem Terra vai provocar uma profunda revolta na nobreza. E aí a questão importante para a prova. Professora, como assim importante para a prova se o cara está perdendo o rei e ele foi menos importante do que os demais anteriores? Porque vai entrar na história o surgimento de um documentinho chamado Carta Magna. Olha só, a Carta Magna nada mais foi do que um princípio de constituição em que o rei era obrigado, ele tinha os seus poderes controlados pelo parlamento. Olha um trecho da Carta Magna. O segundo parágrafo diz: nenhum imposto será estabelecido em nosso reino sem o consentimento geral. Esse documento pegou as mãos reais de João Sem Terra e atou-as, ou seja, essa carta amarrou as mãos do rei João Sem Terra, dificultando o processo de consolidação da monarquia absolutista. Por quê? Porque os reis queriam, como absolutistas, julgar, condenar à morte, aumentar impostos, declarar guerra à la volonté, ou seja, à vontade, a sua própria vontade. E os nobres, depois dessa pressão do rei João Sem Terra para aumentar os impostos, o que ele fez? Os nobres exigiram que não tinha condição. Para aumentar imposto, tinha que ter a participação das pessoas. Através de quê, professora? Através de um órgão chamado parlamento, ok? Como tem até hoje na Inglaterra. Então, o parlamento inglês, ele vai surgir com essa vestimenta. A princípio, ele não tinha esse nomezinho de parlamento. A princípio, o parlamento inglês não era chamado assim, mas era chamado de, acompanha com o mouse, Grande Conselho. Então, o Grande Conselho foi no passado o que é hoje o parlamento inglês. Mas voltemos para a Carta Magna. Então, o rei João Sem Terra, descendente aí de Guilherme I, vai entrar numa briga com o parlamento tentando estabelecer esses impostos. E a Inglaterra vai ter em 1215 a publicação da famosa Magna Carta ou Carta Magna. Para efeito de prova discursiva, a ordem do termo não importa, tá? Aí começa a carta dizendo: João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou, determina que. Veja que ele ainda garantiu como duque da Normandia, território que era um dos seus ancestrais vikings. Se liga que legal, tá? E aí ele vai continuar dizendo, outras coisas que essa carta constituiu, né, determinou. Para obter o consentimento geral acerca do imposto, o que o rei tinha que fazer? Fazer que sejam intimados, ou seja, o rei teria que intimar individualmente por carta, bispo, arcebispo, barde, conde, inclusive os vassalos diretos. Ou seja, essa carta obrigou o rei João Sem Terra a se submeter a um conselho, a um parlamento, a uma reunião onde pudesse nela ser decidido os valores e os impostos a serem cobrados. Anotem com destaque para a importância de prova. Carta Magna 1215. 1215 é uma data que vai perseguir vocês até o 8º ano, porque vocês falarão muitas vezes desse instrumento. Ok, então o poder do rei se consolida, vai se consolidando lentamente na Inglaterra, passa por vários reinos, e alguns desses feitos que levaram à consolidação do poder dos reis foram a instituição de tribunais reais, e a mais importante dessas
desses feitos vai ser aí a construção, deixa-me ver a palavrinha, dos tribunais reais da nobreza, de modo que o rei conseguisse interferir diretamente nesses assuntos. Um instrumento que freou a ação do rei na Inglaterra foi a Magna Carta, ou a Carta Magna, ok? Esse instrumento equivale aí a uma Constituição Federal. E aí a professora trouxe aqui, ó, finalizando o processo de formação do rei na Inglaterra. Como isso se deu? A burguesia vai ganhar o direito de participar do grande conselho. Quem é a burguesia, professora? Mercadores, os grandes mercadores, os grandes comerciantes. Eles formavam, então, essa burguesia chamada de burguesia comercial. E o grande conselho é o primeiro nome desse instrumento político chamado parlamento, como tem no Brasil. Lá na Inglaterra é bem antigo e o primeiro nome era grande conselho. Somente em 1265 é que o parlamento passou a ser chamado de, o grande conselho passou a ser chamado de parlamento, ok? Então, na Idade Média, professor, então tá, o parlamento do passado é igual ao do presente de hoje? Não. Na Idade Média, esse parlamento era uma reunião entre os membros da nobreza, do clero, e nessa reunião discutiam-se questões judiciais, questões políticas e questões financeiras. Então esses caras se reuniam para discutir sobre isso. Claro que iam impor impostos, aumentar os impostos sempre sobre os trabalhadores, uma vez que nobreza não pagava impostos. O interesse da burguesia em participar desse conselho é porque a burguesia também pagava imposto. Mas durante o processo de consolidação dos reis, a burguesia foi, se você viu minha aula anterior, percebeu que a burguesia foi a classe que mais ganhou quando os reis se consolidaram como monarcas absolutistas. Ok, aí avançando um pouco mais um tempo, um pouco mais de 115 anos, o parlamento dividiu-se em duas grandes câmaras, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Alta era composta por nobres e clérigos e a Baixa pelos representantes dos condados e dos burgos. Condado, professor, eu estou me sentindo num filme de faroeste. Isso. Por quê? Porque Guilherme I vai dividir o território da Normandia e depois da Inglaterra em condados. E é de Guilherme I a ideia de estabelecer xerifes, não esses que aparecem no filme de faroeste, mas líderes dessas comunidades, chefes de tribos. Então, assim, esses indivíduos, essas expressões entraram para a história lá no governo de Guilherme I, esse descendente Vinck, que nós começamos, então, a nossa aulinha. Ok, e aí então o poder na Inglaterra só se consolidou, mesmo com a publicação da Magna Carta, que reprimia, né, que dificultava as ações do rei, ações absolutistas. Mesmo assim, a Inglaterra tornou-se uma senhora poderosa, uma senhora absolutista muito grande. O maior exemplo de rei absolutista na Inglaterra é o indivíduo chamado Henrique VIII. Henrique VIII é o cara mais excêntrico da Inglaterra. Por quê? Porque os feitos dele, sim, eram absolutistas, mas o cara era bem excêntrico, para não dizer uma outra palavrinha. Então, o que acontece? Independentemente de Henrique VIII, outros reis absolutistas também desprezaram a ação do parlamento. Porque os caras, gente, se liga no que a professora está dizendo, os caras, eles tinham muito poder e eles não queriam ter uma pedra no caminho. O parlamento, em palavras bem ilustrativas, era o calo no pé do rei. Por quê? Porque o rei queria exercer um poder faraônico e o parlamento dizia, não, para aí, você não pode estabelecer esse imposto porque você quer. É preciso que haja um freio e um contrapeso. Então, o parlamento era esse freio que tentava controlar as ações do rei, tá bem? Então, vamos lá. O que foi que Henrique VIII fez? Aí nós já saltamos, já estamos aí em 1500. Nós começamos essa historinha em 1215, tá? Já estamos em 1500.
Henrique VIII continua no processo de consolidação do poder dos reis. Ele entra na história como um rei absolutista famoso por seus feitos e também por seus desfeitos, ok? Ele vai reforçar. O que ele faz? Ele vai desprezar o parlamento por muitas vezes, vai fechar o parlamento quando o parlamento o incomodava. Ele reforçou o império, o exército real. Ele reforçou os cofres públicos por meio de pesados impostos. Então, ele cobrava muitos impostos de comerciantes e trabalhadores. O ato mais ousado de Henrique VIII, que está presente no nosso livrinho, foi quando ele solicitou da Igreja Católica do Papa Clemente II a anulação do casamento com Catarina de Aragão, uma princesa espanhola. Então, veja, os arranjos, lá vem as tretas familiares novamente. Os casamentos na Europa se davam por arranjo, especialmente entre os reinos. Então, Henrique VIII, para fortalecer a relação comercial entre a Espanha e a Inglaterra, o que ela faz? Ele casa-se com uma princesa chamada Catarina de Aragão. Professor, e por que ele se casou com uma espanhola? Desculpa, com uma espanhola. Porque a Inglaterra não se dava muito bem com os franceses. Então, o que acontece? Estrategicamente, eles estabelecem relação comercial com a Espanha, porque eles eram inimigos. Lembram que eles brigaram por 116 anos com a França? E mais na frente vão brigar mais 7 anos na Guerra dos 7 Anos. Então, assim, as relações políticas e econômicas entre a França e a Inglaterra sempre foram muito conflituosas. Henrique VIII casa-se então com uma princesa espanhola chamada Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, Henrique VIII desejará um filho, ele não consegue dar um filho homem, e ele vai então rejeitá-la. Como ele era casado na Igreja Católica, ele vai solicitar ao Papa, olha que conversa louca, e é muita treta, tá, gente? Ele vai solicitar ao Papa a anulação desse casamento e o Papa vai negar, não pode anular o casamento. E o que ele faz? Em 1534, ele convoca o parlamento e esse parlamento vai publicar um documento chamado Ato de Supremacia, que deu amplos poderes para ele. Esse documento deu amplos poderes, ele se tornou quase que um faraó. O que ele faz então? Como um menino que perdeu o brinquedo, ele funda a própria igreja, anula o casamento com Catarina de Aragão e casa-se com uma outra jovem chamada Ana Bolena. Vamos entender? Olha que treta familiar grande na Inglaterra. E tá aí o menino levado, o rei Henrique VIII e suas 6 esposas. Cá pra nós. O garoto gostava da treta, né? Então, o que acontece? Henrique VIII é tão confuso nas suas relações conjugais que há quem diga que o castelo dele era chamado Castelo da Morte. Vamos entender, então. Está no livro de vocês, ele teve 6 esposas. Catarina de Aragão era a princesa espanhola com quem ele se casa e tem uma filha, Maria. Ele vai pedir o divórcio de Catarina de Aragão, vai se apaixonar por Ana Bolena, vai casar-se com Ana Bolena na igreja que ele funda, na igreja anglicana. Mas ela não consegue ter um filho homem. Ele vai acusá-la de adultério e vai decapitá-la. Ana Bolena morre decapitada. Ele vai casar-se então com Joana. Joana, sim, considerar um filho homem chamado Eduardo. Ela vai morrer logo após o parto. E aí ele vai casar com Ana, que terá o seu casamento anulado. Novamente ele vai casar-se com uma outra jovem, por coincidência, chamada Catarina, que novamente será acusada de adultério porque não conseguiu dar outro filho para ele, ele queria uma descendência e será decapitada em praça pública. Tem essa fotinha no livro de vocês. Deixe-me ver essa página, por favor. Deixe-me ver, nós estamos estudando a página 120. Ok, deixa a professora ver se tem aqui. Se eu não estou falando tonterias. Deixe-me ver. Sim, queimados pelo tribunal. Ok, tem a fotinha mesmo, como eu tinha dito, narrando um pouco das histórias e a sucessão do seu castelo. Como vai se dar então, professor, a última esposa? Ele vai conseguir ficar com ela, ela vai ter muita paciência com esse indivíduo chamado Henrique VIII, cara confuso
e absolutista. Mas o que é importante para a gente é que vocês percebam que ao longo dessa história de 1215 até agora, os reis foram paulatinamente aumentando o seu poder político, econômico e financeiro. Professor, e a nobreza? A nobreza, meu querido, tchau, ela vai perder poder, olha só. Ela vai se enfraquecer politicamente, vai aceitar o poder do rei, pois ela não pagava impostos, e sim a burguesia e o campesinato. Em uma das aulas já mostrei para vocês o quanto que a burguesia ela não pagava impostos, então, desculpa, a nobreza, então eles queriam permanecer nessa condição. Tá aí então, como se deu então a sucessão de Henrique VIII, professora? O cara vai morrer e ele será sucedido pelo filho de 16 anos, mas ele vai morrer muito garoto. Não é Henrique VII, é Henrique VIII. Corrija aí, por favor. Então, quem vai subir no trono vai ser Maria, filha de Catarina de Aragão. É importante lembrar que Catarina de Aragão ela era católica praticante, então ela vai estabelecer uma perseguição aos anglicanos puritanos. Ficou conhecida como Maria Sanguinária. Gente, olha, meu rosto deu certo na coroa, tô me sentindo até a rainha, tá? A rainha inglesa. Olha, sou Elizabeth. E aí, quem é a terceira pessoa na sucessão do trono de Henrique VIII? Elizabeth I. Elizabeth I vai entrar na história por seus grandes feitos. Por quê? Quem é Elizabeth I? Elizabeth é filho de Ana Bolena, essa senhoria aqui que foi decapitada, a moça da corte. Prestem atenção nesse slide de prova, hein? Elizabeth I reinou por 45 anos, foi uma rainha absolutista gigantesca. Ela consolidou, olha o verbo, galera. Quem consolidou o poder absolutista na Inglaterra foi o rei? Não. Foram os Vikings? Não. Foi Elizabeth I. Ela consolidou, ela terminou de construir a obra. Ela nunca casou-se, o que levou a Inglaterra a ficar isolada politicamente do resto dos outros países. Eu estou me sentindo a princesa, né? A rainha. O que ela vai fazer que vai tornar a Inglaterra esse fenômeno aí muito grande? Ela vai ordenar o início da expansão marítima inglesa e vai ganhar, então, Elizabeth, vai expandir os feitos da marinha naval, inclusive vencendo, inclusive contra a Invencível Armada, tá? Que Invencível Armada era essa, professora? Tem que voltar em uma das aulas e perceber que Invencível Armada era a grande marinha espanhola do rei Felipe II. Então, Elizabeth I é a mulher que vai entrar para a história porque ela vai consolidar o poder do rei. Ela fez pouca coisa? Não, ela fez muita coisa, galera. Tornou a Inglaterra muito grande. E na França? Então, assim, a gente para o processo de consolidação da Inglaterra em Elizabeth I e avança rapidamente para a França. Na França, esse poder absolutista se deu com 3 reis. O primeiro foi Felipe Augusto, o segundo, Luís XI, e o terceiro, Felipe IV o Belo. Todos os 3, ao longo da sua vida, foram consolidando o poder dos reis. Desses caras, então, o mais importante absolutista, assim, nesse crescimento do poder do rei, será Francisco I. Ele vai começar, as cartas de Francisco I começavam dizendo, por ser esta a minha vontade, ou seja, o rei, realmente tinha um desejo de impor ali o seu poder, a sua presença. Francisco, nesse momento, na França, é importante lembrar que a França, nesse momento, passava por um momento de dificuldades, porque a igreja estava enfraquecida, a igreja católica, pela presença dos calvinistas. A fase mais crítica de problema político na França vai ser dada no ano de 1572, com a noite de São Bartolomeu, onde católicos avançam contra calvinistas. Nós temos, então, um desastre acontecendo. Ok,
E então nós vamos chegar na França. A França vai consolidar o seu poder real com Luís XIV, o famoso Rei Sol. Luís XIV, então, ele fez muitas coisas. Ele estimulou a economia, protegeu a manufatura, aumentou a cobrança de impostos, centralizou o poder judiciário, consolidou a França como potência militar, modernizou e fortaleceu o exército e a marinha, venceu as guerras com os vizinhos e ampliou o território, incorporando colônias valiosas nas Américas, e ele reinou por 70 anos. Então, de todos os absolutistas, esse é o mais proeminente, esse é o mais poderoso. É isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Consultem esse material, baixem, descarreguem esse material e nos vemos na próxima aula. Tchau!